E Davi viu essa mulher na sua nudez e foi dominado por uma luxúria sensual. E ele simplesmente tinha que ter essa mulher. Ele queria. Ele enviou seus mensageiros e a convocou ao palácio real e entrou em um relacionamento adúltero com esta mulher, Batseba. E Davi estava tão embriagado com a afeição dela por esta mulher que, embora a mulher fosse casada com outro homem, Davi não deixaria que isso o impedisse de satisfazer o seu próprio desejo. Então, esse obstáculo à sua afeição, o marido de Batseba, era um dos servos leais do exército de Davi. Então, Davi fez uma manobra com o comandante de Urias para que Urias fosse colocado bem na linha de frente, onde ele estaria em perigo, onde ele provavelmente seria morto durante a batalha. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi mandou armar uma armadilha para Urias, de modo que Urias, enquanto defendia Davi, foi morto. E ele agiu como um cara sem coração. Ele não se importou nem um pouco com a situação deste homem. Tudo o que importava era a sua própria concupiscência, a sua própria satisfação. Porque tu fizeste o oculto, Davi. Mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Eu me pergunto como Davi se sentiu ao saber que as ações do seu pecado, o egoísmo, seriam registrados não apenas para todo Israel saber, mas para o mundo inteiro saber para sempre. Você fala sobre usar uma letra escarlate, a letra A, estampada no seu peito por adultério. Aqui está com Davi. Agora minha pergunta é esta: como Davi respondeu? Veja, ele caiu em pecado, não porque ele, com malícia e premeditação, decidiu sair e procurar uma outra mulher. Ele simplesmente viu ela de repente, talvez por uma questão de circunstâncias. Ele era um homem que tinha impulsos biológicos. Ele poderia dizer a Deus: Deus, o que você esperava que eu fizesse? Eu sou um homem. Eu tenho hormônios masculinos. Já vi a mulher mais linda do mundo tomando banho bem na minha frente à noite. O que o senhor quer que eu faça? Virar e correr, como José? Deus iria dizer que sim. É isso que eu quero que você faça. Fuja disso. Mas você não fez isso, Davi. Você permitiu que a luxúria queimasse em seu coração. E você começou a colocar combustível nessas chamas do seu coração. Você abraçou o seu pecado. Você alimentou o seu pecado. E mesmo que no começo isso te deixasse doente, porque você sabia que estava violando tudo o que é santo e tudo o que é sagrado, você manteve o seu pecado. Com quem isso parece? Essa não é uma experiência isolada de corrupção humana, senhoras e senhores. Nós somos as pessoas, nós somos os homens, nós somos as mulheres culpados desse mesmo tipo de comportamento, de alimentar o pecado e permanecer com esse pecado e dizer dentro de nós mesmos, e dizer de todas as maneiras pelas quais podemos justificá-lo. E fazer a maldade soar como se fosse algo bom. Essa é a nossa natureza como pessoas caídas. E eu tenho certeza que Davi jogou esse jogo em cada passo no caminho. Ele teve que justificar o seu pecado para a sua própria consciência. Aí ele permitiu que o seu coração se endurecesse pela constância do pecado. Quantas vezes a Bíblia fala a respeito do endurecimento do coração? O coração fica cauterizado pelo uso excessivo do pecado. As pessoas que trabalham duro com as mãos, elas ficam com calos nas mãos. Elas não pegam assim na primeira vez que trabalharam, mas depois de muito trabalho, fica com bolha, machuca. Então eles continuam trabalhando, fazendo o mesmo trabalho, e as bolhas se transformam em calosidades. Essas bolhas se transformam em calos que passam por cima da dor. E é isso que fazemos com a nossa consciência. Permitimos que
calosidade se forma em nossa consciência, de modo que a consciência fica seriamente cauterizada. E quando ouvimos a voz da consciência nos dizendo para parar com esse comportamento, reprimimos isso, silenciamos, procuramos amigos que nos consolem e dizemos: ah, tá tudo certo. Isso é o que Davi estava fazendo quando estava perdidamente apaixonado pela sua afeição por Batseba, que nem mesmo viu Urias, exceto não viu Urias como um ser humano humilde. Ele não via Urias como um servo do rei. Ele viu Urias como um obstáculo para a sua própria lascívia. E enquanto fazia isso, ele não estava sentado pensando: sabe, Deus fez algumas coisas por mim, mas veja como tenho sido bom para Deus. Quero dizer, afinal, ele me ungiu rei e Saul tentou me matar. Em vez de me deixar subir ao trono, o que eu deveria ter feito, passei todos aqueles anos como um fugitivo, correndo pelo deserto, enquanto Saul tentava me matar. Quero dizer, se Deus realmente fosse gracioso, ele teria me feito rei. E veja o que eu fiz por Israel. Eles estavam à beira da derrota, foram todos intimidados pelo gigante Golias, até que eu enfrentei aquele gigante. Fui eu quem teve coragem suficiente para matar o gigante e dar a vitória ao meu povo sobre os filisteus. Você pensaria que tudo o que eu fiz para Deus e tudo o que eu fiz para Israel, que ele me deixaria fazer algumas pausas, um descanso aqui e ali, deixe-me ter o objeto das minhas afeições. Ele não tiraria de mim a mulher que eu mais amo e a colocaria nas mãos desse soldado insignificante, pequena patente do exército. Ora, acho que estou justificado em me livrar dele. Era assim que ele estava pensando, até que Deus veio com a palavra de Deus, e a palavra de Deus acompanhada pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que, junto com a palavra de Deus, tem o poder de usar a espada para cortar, perfurar sua alma, para dividi-la, osso e medula, para te convencer da justiça, do pecado. Senhoras e senhores, a menos que o Espírito Santo perfure a nossa consciência com a palavra de Deus, os nossos corações se tornariam tão endurecidos que nós não teríamos mais consciência. E todo mundo faria o que é certo aos seus próprios olhos. Mas há algo absolutamente libertador, maravilhoso e doce na convicção do Espírito Santo. O arrependimento é doloroso, mas há um prazer delicioso nessa dor, quando se percebe que esse arrependimento nasceu da ação salvadora de Deus, o Espírito Santo. Deus não convence as pessoas do pecado para destruí-las. Deus convence as pessoas do pecado para curá-las, para restaurá-las, para trazê-los até si mesmo. E é isso que aconteceu com Davi. Quando Davi ouviu a parábola, em primeiro lugar, ele respondeu com ira a essa pessoa mítica de quem Natan tinha acabado de falar. E quando Natan revelou que estava falando sobre Davi, e ele ouviu o julgamento de Deus caindo sobre a sua cabeça, Davi não ficou parado e disse: espere um minuto, deixe-me te dar todas as minhas desculpas porque eu estava empenhado nisso. Eu não sou um bandido, sabe? Eu cometi alguns erros. Por favor, não se deixe levar pela gravidade deste crime. Não foi isso que ele fez. Olha o que ele fez. Aqui está o que Davi disse. Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Eu fiz isso, Natan. Você está certo. Eu sou esse homem. Veja, o fruto do arrependimento já está sendo formado neste momento na alma de Davi. Antes mesmo de ele pegar a caneta para escrever o Salmo 51, ele já está respondendo como um homem piedoso ao confronto do profeta. E Natan disse a Davi:
também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Davi, você sabe que a pena para isso é a morte. Deus tem contra você duas acusações aqui, adultério e assassinato. E Deus seria perfeitamente justo se matasse você neste momento. Mas Deus não irá te matar, Davi. Ele vai brandar a sua justiça com a misericórdia. Mas haverá consequências, Davi. Mas posto que com isso, deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então nós lemos como o Senhor golpeou aquele bebê, e como Davi por uma semana se humilhando em cinzas, em pano de saco, jejuou, chorou, mas para que Deus poupasse aquele bebê. Então até que finalmente ele olhou para fora e viu seus guardas sussurrando entre si, e ele sabia que o bebê havia morrido, exatamente como Natã disse. E quando ele ouviu a palavra, o que é que ele fez? Ele mudou a roupa, ele ungiu a cabeça com óleo, e ele foi adorar a Deus. Isso é arrependimento. Esse é o tipo de homem que escreveu o Salmo 51.